Aqui, é isso, né? Então tá bom, vamos lá. Agora voltou. Voltou, né? Ok. Gente, as coisas são assim, vamos fazer ao vivo, né? Porque aí a gente aprende, inclusive, junto. Como eu falei, eu tô um pouquinho ruinzinha da garganta, então eu vou estar tomando água toda hora para poder, né, tá lubrificando aqui pra gente pra ter voz até o final, tá bom? Bom, como a gente tem convidado que não me conhece, eu vou me apresentar um pouquinho, né? Meu nome é Márcia Fernandes, tenho 53 anos, sou formada em coaching, mestre reikiano no sistema Sui tibetano, formada em psicanálise e espiritualidade, terapeuta da linguagem do corpo, PNL, e aí estudando cada vez mais, evoluindo cada vez mais dentro do meu propósito de vida, tá? Hoje nós vamos falar sobre propósito de vida. Você conhece o seu? E isso, assim, propósito de vida, muitas vezes a pessoa fica achando, né, que ela vai acordar um dia e o propósito de vida dela vai se apresentar. Outras já pensam assim, eu não sei meu propósito de vida, isso é coisa para outra pessoa, eu não tenho tempo de pensar nisso, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que me manter, eu tenho que fazer outras coisas e eu não quero pensar nisso. Mas o que eu quero trazer para vocês hoje é justamente isso, que a nossa motivação, né, aquilo que faz com que a gente acorde todos os dias e tenha um dia feliz, um dia produtivo, né, um dia realmente que quando você chegar ao final do dia você fala, uau, né, houveram diversos desafios, mas todos valeram a pena. E propósito de vida está ao alcance de todos. Quem são esses todos, né? Todos aqueles que procuram, todos aqueles que querem ter esse propósito, que querem ter esse sentido da vida. Então, a gente vai começar explicando o que significa a palavra propósito. Propósito quer dizer projeto, quer dizer sentido, quer dizer intenção, quer dizer desígnio. Para a gente entender o nosso propósito individual, a gente precisa passar por alguns níveis de propósito. Então, tenham paciência, porque eu sei que o desejo de todo mundo é chegar aqui, pegar uma receitinha de bolo, ó, tá aqui, propósito de vida é isso, você vai fazer isso, 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 e beleza, você conseguiu o seu propósito, tá? Mas não é bem assim. A gente precisa entender, né? Tem níveis para a gente chegar no nosso, naquele que faz os nossos olhos brilharem, tá? Então, nós vamos começar hoje por um propósito que eu chamo propósito espiritual universal. O que é o propósito espiritual universal? Eu vou trazer para você, todo mundo conhece aqui um fato que mexeu com toda a humanidade, que foi o Holocausto. Quem não conhece, no mínimo ouviu falar, sabe alguma coisa da história, correto? Faz assim, quem sabe, para mim ver. Isso. O Holocausto foi uma das, eu acho que das tragédias humanas, né? Eu acho que foi uma das coisas, assim, um dos acontecimentos históricos que mais marcou a todos. Tem um escritor, um doutor hoje, né, chamado Viktor Frankl. Viktor Frankl, ele foi um dos prisioneiros, ele passou pelo Holocausto. Quando ele terminou, ele se tornou doutor em sentido da vida, porque ele sobreviveu ao Holocausto física e mentalmente. Porque muitas pessoas sobreviveram ao Holocausto, mas poucas sobreviveram mentalmente. Isso significa que ele era mais forte, os outros eram mais fracos? Não. Não tem a ver com ser forte ou fraco. Tem a ver com aquilo que você dá sentido à sua vida. E mesmo em meio àquele caos todo, o Dr. Viktor, ele achou um sentido. E isso fez com que ele sobrevivesse. Tá? Então, para a gente começar a entender um pouco de que não são pessoas privilegiadas que conseguem descobrir o seu propósito, né? Quando a gente fala de propósito, né, a gente fala de sentido, né? O que tem sentido? Por exemplo, se a gente estivesse aqui numa mesa, numa roda, e eu desse um tapa na mão da Daisy, assim, simplesmente pá. Qual a primeira coisa que a Daisy ia
falar, primeiro, nós não nos conhecemos, como é que essa senhora dá um tapa na minha mão? O que que ela perguntaria? Qual o sentido dela me dar um tapa? Então, os acontecimentos na nossa vida, eles precisam ter um sentido, né? Há um tempo atrás, eu tive um cliente, eu gosto de contar histórias da vida real, porque a gente, né, traz humanidade para aquilo que a gente está fazendo. Há uns 2 anos eu atendi uma moça, ela estava num relacionamento à distância, e ela estava com esse relacionamento há uns 4 meses. E aí, num sábado à tarde, ela, pensando no amor dela, que morava em outro estado, ela simplesmente, aquilo encheu ela, aquele pensamento, aquele sentimento, aquela saudade, enfim. Ela saiu, foi direto para o aeroporto, pegou um avião e foi ao encontro do amado. Num sábado à noite, no domingo de manhã ela estava voltando. Não tinha dinheiro, fez a passagem no cartão, parcelado, né? Aí alguém pode falar assim, se a gente usar a razão, você vai falar assim, qual é o sentido da pessoa se endividar no cartão para pegar um avião, para ficar praticamente uma noite, um dia e uma noite e voltar para casa? Qual o sentido disso? Para ela, fez todo sentido. Qual era o sentido? O amor, a saudade, a vontade de ver, né? Então, o sentido dessa coisa não se explica, porque ele é individual, ele é pessoal, ele é único, né? Então, assim, estou só esquentando, tá, gente? Ainda não estou falando ainda do propósito em si. Eu só estou dando aqui, ilustrando um pouco para vocês, né? O que é essa palavra, né? Porque propósito, né? Tem outras pessoas que fazem essa ligação de propósito com algo muito grandioso, né? Pode ser também, mas não precisa ser somente grandioso. Acho que pode ser das duas coisas, né? Uma outra situação que eu vi em uma das palestras que me chamou muita atenção é a Monja Coen. Todo mundo conhece a Monja Coen, certo? E aqui a gente não está falando de religião, tá? Eu vou citar alguns nomes, algumas pessoas, vou trazer, mas a gente não está falando de religião. Então, independente da religião, nós estamos falando aqui, por exemplo, se eu falar Jesus, se eu falar Deus, você pode entender o universo, você pode entender metafísica, você pode entender espiritualidade. Entenda da forma com que faz sentido para você quando eu me referir a qualquer coisa que não seja aqui do nosso campo material encarnado, tá bom? Para a gente ficar assim bem tranquilo mesmo em relação a isso, porque a ideia aqui não é pregar nenhum tipo de religião. Mas a Monja Coen tem uma palestra dela que ela fala que a primeira vez que ela entrou num templo budista, né? Ela diz que quando ela viu aquilo tudo, quando ela entendeu aquilo tudo, ela falou assim, deu sentido à minha vida a prática do budismo. Deu sentido à minha vida. Então, viver daquela forma, né? Com aquela perspectiva, com aquela esperança, com aquilo tudo, deu sentido à vida dela. E o Isaac está dando risada, porque eu acho que até eu sei o que foi que ele pensou, né, Isaac? Pouquinho. Pouquinho, né? Então, assim, é isso que nos move, né? O que nos move é o sentido que a gente dá para as coisas. Então, assim, o primeiro nível, né, que a gente está falando aqui é o propósito espiritual universal. Qual é o nosso papel, né? O papel neste mundo? Por que nós estamos aqui, né? Qualquer religião, qualquer uma, ela pode ser a cristã, ela pode ser evangélica, ela pode ser católica, ela pode ser espiritualista. Todas essas religiões, se vocês prestarem atenção, elas levam, né, a um caminho, né, que segundo cada uma delas, e sendo apresentado cada uma de uma forma, há um caminho de evolução. Então, o nosso primeiro nível de propósito, ele está nesse campo universal e espiritual, que é o que nós estamos aqui para fazer para o planeta? Evoluir. Estamos aqui, nosso propósito é evoluir. Evoluir no quê? De acordo com a necessidade de cada um.
Por exemplo, o evangélico, né, cristão, ele prega, né, lá, abandonar a porta larga para ir para a porta estreita, não tem isso? Vocês já não ouviram falar? Para você ir, deixa esse mundão, vem aqui, porque para cá você vai o quê? Evoluir, ser uma pessoa melhor. Quando eu digo ser uma pessoa melhor, eu estou falando de evolução, ou não? Sim ou não? Sim? Joinha para mim. Sim, ok. Se a gente vai nos espiritualistas, né? Não há salvação fora da caridade. Então, também é uma referência de evolução. Então, para eu salvar, ou para eu o quê? Evoluir, eu preciso fazer caridade, né? Para outros, né? Principalmente agora, né, nos últimos tempos, né? A evolução é viver o quê? O presente. Então, para eu evoluir, eu preciso viver no presente, né? Então, se a gente for olhar para tudo, né, para todas as formas de religião, de doutrina, nos levam a esse caminho. Então, qual é o nosso propósito aqui? Buscar a nossa evolução enquanto espíritos, enquanto aprendizes, enquanto estamos aqui encarnados neste momento, vivendo esta realidade, sermos melhores, né, do ponto de vista espiritual. Então, assim, ficou entendido? Até aqui estão me acompanhando? Ficou. Má, vê se tem alguma pessoa tentando entrar e você precisa liberar, porque só você está como anfitriã. Vê se tem algo aí pedindo sua autorização. Não, não. Não? Beleza. Não, Pode não continuar, tem. então. Aqui só tá você... Tá. Não, não tem. Bom, pode continuar. Tá? Deixa eu só fechar aqui, porque senão eu não consigo... Aqui, eu fico melhor com vocês. A tela fica melhor. Deixa eu só dar outra... Isso mesmo. Bom, então é isso. Então, dentro desse nível de propósito, nós temos aquele compromisso, né, com o propósito espiritual universal. Saindo deste nível, a gente vai vir para o propósito espiritual individual, né? Enquanto indivíduos, o que eu estou fazendo aqui neste momento? Né? Isso, assim, vem muito daquilo que a gente estava falando, né, quando a gente traz o Viktor Frankl, que participou do Holocausto, né? Ali, naquele momento, ele estava passando, né, o pior da vida dele. E quando ele sai de lá, quando ele sobrevive aquilo tudo, fisicamente e mentalmente, ele fala o seguinte: o propósito da vida é dar propósito à vida, é dar sentido à vida. Quando eu dou sentido à minha vida, eu sou capaz de traçar um caminho, de fazer um projeto para mim sair. O projeto dele era qual? Sair daquele lugar vivo. Então, ele deu sentido à estadia dele. Ele hoje faz palestras, ele escreveu vários livros contando, né, essa trajetória dele, essa parte da vida dele e de uma boa parte aí da humanidade, mesmo que indiretamente, né, a gente passou, porque quando a gente assiste os filmes, né, até parece que a gente está lá, né, a gente consegue ver a dor que foi todo aquele horror. Então, no propósito espiritual universal, o nosso propósito ali é evoluir. No individual, a gente vai, né, camadas, certo? Eu gosto de trabalhar camadas porque elas são quase que infinitas. Então, a gente sai dessa camada aqui que está em volta, né, que nos envolve, e a gente vem para uma outra camada espiritual, que é o nosso indivíduo, o que nós somos, o que nós viemos fazer aqui, o que nós temos que evoluir, né? Se a gente for olhar, nós viemos, né, seres com qualidades e defeitos. Quando a gente pensa nos defeitos, a gente logo pensa assim, naquilo que nos irrita. Tem uma ferramenta de coaching chamada Mestre dos Mestres,
Nessa ferramenta, a gente trabalha exatamente aquilo que mais te irrita. Pensa agora aí rapidamente o que mais te irrita no outro. Pensa isso. Se possível for, anota. Pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 coisas. Aquilo que mais te irrita, aquilo que te tira do sério, aquilo que você fala assim, cara, não suporto isto na minha vida. Aí você fala até com uma voz impostada. Se fulano me tratar assim, se isso acontecer assim. Anotaram? Se quiserem, né? Pode ser mentalmente ou no papel. Eu quero dizer que cada uma dessas coisas, ou esta coisa que você anotou aí, é o seu mestre. É o seu grande mestre. É isso que você veio evoluir, enquanto propósito espiritual individual. Porque assim, ó, uma pessoa que ela quer ser boa, ser um chefe de cozinha. Se ela quer ser um chefe de cozinha, o que ela tem que fazer? Cozinhar, certo? Ela tem que estar ali exposta cada vez mais, ela tem que ir se superando. Ela começa fazendo um ovo frito, mas o objetivo dela é fazer um prato gourmet. Mas para ela chegar no prato gourmet, ela precisa passar por diversas fases e ela precisa ficar exposta sempre à culinária para ela poder aprender, certo? Então, quando eu tenho algo em mim que eu preciso evoluir, o que precisa acontecer na minha vida? Eu preciso estar exposta às situações para eu poder enfrentar. Então, vou falar de mim que é melhor, né? Eu sempre digo. Se a teimosia, né? Se eu falo, eu detesto gente teimosa, o que isso significa? Porque eu sou teimosa. Então, a teimosia precisa evoluir. Eu preciso evoluir na teimosia. Então, eu sempre vou estar exposta a situações que me levem a trabalhar essa teimosia em mim. Ah, eu não gosto de pessoas arrogantes. O que eu preciso fazer? Trabalhar a arrogância em mim. Então, eu sempre vou estar exposta a situações, a pessoas arrogantes. Para quê? Para eu trabalhar a arrogância em mim. Para que aquilo que o outro faz não me atinja. Porque a arrogância é dele, ela não precisa ser minha. Ela me chama a atenção porque eu tenho. Por quê? Tudo que há em mim, há no mundo. Concordam até aí? Tudo que há em mim, há no mundo. Mas eu só enxergo no mundo aquilo que há em mim. Isso. Então, assim, olhar para isso, assim, se você tem uma situação ou pessoas que elas estão ali se repetindo na sua vida, olhem para essas pessoas como seus mestres, porque eles estão aí para te ensinar, eles estão aí para te ajudar a evoluir, para que você possa cumprir o seu propósito espiritual individual. Até aqui tudo bem? Tá acompanhando? Tá dando para entender? Beleza? Ótimo. Então, vamos lá. Vamos pensar, né? Eu gosto de trazer alguns exemplos, assim, bem conhecidos, porque às vezes a gente não para pensar no detalhe. Vamos pensar em Jesus. Alguém conhece alguém que tenha um propósito mais dolorido do que foi o de Jesus? A missão dele foi evoluir, foi trazer experiências para evoluir o quê? A humanidade. Mas ele teve que cumprir o propósito espiritual individual dele para impactar a humanidade. Já pensou se no meio Jesus falasse assim, ah, não quero isso não. Que Deus, vou ter que passar por tudo isso? Meus amigos vão me trair, o outro vai fazer não sei o quê, o outro vai isso, aquilo. Eu vou ter que ser, né, crucificado, vou ter que me machucar. Mas ele entendeu que aquilo era maior do que ele. E ele precisava passar por aquilo. Então, ele assumiu aquilo e ele falou, não, eu vou até o final.
Porque é o coletivo, lembra o primeiro? O universal, depois o individual. Então, o propósito espiritual individual é aquilo que eu trabalho em mim, mas que impacta os outros. Porque se eu me torno uma pessoa melhor, consequentemente, eu serei uma pessoa melhor, ou não? Sim, né? Tô vendo as cabecinhas tudo balançando, isso é ótimo. Então, assim, conseguiram entender? Então, eu preciso trabalhar em mim todas essas questões que me irritam, os padrões de comportamento. Sabe aquela pessoa assim que fala assim, ah, eu não tenho sorte? Quando a pessoa fala, ah, eu não tenho sorte no trabalho, vamos lá, vamos analisar qual é o padrão. O que que acontece? Ah, é sempre o chefe que me irrita, é sempre o colega que me persegue, é sempre a empresa que não é boa, o cliente que não isso e aquilo. Vamos parar um pouquinho? Vamos olhar para você? Vamos olhar. O que é que essas pessoas estão tentando te ensinar? Pode ser paciência, pode ser tolerância, pode ser aceitação. Porque ninguém é ruim em tudo. Você não pode pegar e arrumar, sei lá, 3 empregos e saírem dos empregos sempre por causa de alguém. Meu pai costumava dizer assim para mim, se você acha que tá todo mundo contra você, olha para você, tem alguma coisa errada com você, não é com o outro. Meu pai vivia me falando, porque eu passei por isso, de ser mandado embora e falar, ah, porque fulano estava me perseguindo. Aí entra no outro emprego, é a ciclana que estava me perseguindo. Meu pai falou assim, como é que você anda se comportando? O que que você espera das pessoas? Ele queria dizer, o que é que você tem que trabalhar em você? Entendem? Então, se você tem uma pessoa na sua família, no seu trabalho, entre seus amigos, que essa pessoa é a pessoa mais difícil, é quase intragável, trabalhe você. Porque ela vai continuar sendo ela. Só que o que ela faz não vai te afetar mais. Entendem? O que ela faz não vai te afetar. Então, a gente já passou aí por 2 níveis, certo? Estão conseguindo acompanhar? Ok? Legal. Agora, a gente vai para o propósito material coletivo. Qual é esse propósito material coletivo? Nos primórdios, né? Quando a gente era ainda uma aldeia, né? Vocês sabem que nós éramos considerados, né, caçadores-coletores. Então, como é que acontecia isso? Tinha lá, na aldeia, aqueles que iam caçar e tinham aqueles que iam coletar, certo? Então, não tinha iFood, né, para fazer a compra no mercado, não tinha feira, né, não tinha aí, fazendo propaganda do iFood de graça. Mas assim, não tinha absolutamente nada dessas facilidades que a gente tem hoje em dia, certo? Então, nós éramos divididos em 2 categorias, os catadores e os caçadores. Então, tinha lá o povo que ia caçar e o povo que ia coletar lá frutas, né? Vegetais, para alimentação. O que acontecia, por exemplo, quando uma mulher ficava grávida? Ela podia coletar? Ela podia caçar? Muitas vezes não. Então, o que ela fazia? Ela assumia um outro papel dentro da tribo para que outra pessoa ficasse no lugar dela. Então, ela saía para contribuir de uma outra forma, assim como os idosos. Então, dentro deste planeta, nós estamos todos conectados. A gente vai assumindo papéis, né, a cada período da nossa vida. Então, tem um período, quando a gente nasce, a gente é totalmente dependente dos nossos pais, certo? Então, se a mamãe não for lá dar o mamar, trocar a fralda, cobrir ou tirar a roupinha, o que acontece com a gente? Possivelmente a gente morre, né? Se não tiver um cuidador, né? Ou, no mínimo, passa por
várias situações aí. Então, assim, só quando a gente vai crescendo, a gente vai invertendo o papel, né? Então, quem vem primeiro, né, vai cuidando daquele que vem depois, e aí, por diante, a gente vai fazendo essa roda girar, que é do autocuidado, né, do cuidado coletivo, uns cuidando dos outros, e aí todo mundo se cuida. Então, vamos pensando aí na aldeia, né? Como é que era o funcionamento da aldeia? Assim é o funcionamento do planeta. Por isso, todos nós estamos conectados. Por isso, tudo que acontece na minha vida impacta na vida do outro, que pode estar do outro lado do mundo, mas impacta na vida dessas pessoas também. Porque se eu não cuido da minha aldeia, alguém tem que cuidar, alguém está fazendo esse papel. Porque copo vazio é cheio de ar, certo? Existe copo vazio, gente? Não. Então, se eu não estou fazendo a minha parte, alguém está fazendo. Porque senão o mundo não funciona. Não tem como funcionar. Entendem? Então, assim, esse fica sendo o meu papel, né? Nessa grande arquitetura, né? Que é o mundo, o planeta. Então, vamos olhar. Não vale fazer gracinha quando a mestre está falando, hein? Ô, Isaac, quem tá com o link da Carla? Tá dizendo que tá sem áudio. É a Shirley e a Bela. Tá, tá vendo? Será que tem condição de entrar com outro link? Não? Tá bom. Então, vamos lá. Bom, então, o nosso grande mestre, aquilo que me irrita no outro, eu preciso trabalhar em mim. Então, todas essas pessoas que vocês têm raiva, olha, vai ter que começar a olhar para elas e falar muito obrigada. Já pensaram nisso? Vai ter que começar a dizer assim, você é o meu mestre, cara, você vai ter que me ensinar. O que eu preciso desenvolver para a ponto de a pessoa fazer o que ela quiser fazer, ela ser ela. E aquilo não vir para você, não vir para o seu coração. Não te afetar. Porque, ó, naquele exemplo que eu dei lá, da pessoa lá que quer ser chefe de cozinha. Ela começa fritando um ovo, mas ela vai chegar lá sendo chefe de cozinha de um grande restaurante, participando lá desses programas que tem na TV de disputar. Quando ela entra numa cozinha pela primeira vez, tudo que falam para ela, ela se irrita porque ela não sabe fazer, ela não sabe lidar. Agora, depois que ela conquista, ela sabe que ela é um chefe, algum restaurante, o que falar vai assustar? Não faz mais sentido. Aquilo já cumpriu o seu propósito, então vai embora. Como eu falei, eu sou teimosa, eu sou taurina, gente. Não existe taurino que não é teimoso. A gente precisa trabalhar isso sempre, né? Mas hoje, assim, depois de anos trabalhando, a teimosia é muito difícil de aparecer. E quando ela aparece, eu converso com ela, falo, minha filha, vamos lá, a gente já está trabalhando isso, calma aí, né? Vamos dar aí a voz para o outro, não precisa ser sempre do seu jeito, né? Vamos buscando outras formas. Mas isso já está ficando tão natural que eu já não presto mais atenção. Isso já não acontece a ponto de eu me ver numa situação de teimosia com ninguém, ou querendo algo, né? O teimoso é aquele que ele quer daquele jeito, se não for daquele jeito, ele não quer de jeito nenhum. Tem que ser do jeito dele. Então, hoje, né, a flexibilidade nessas coisas. Então, o que eu ponho no lugar da teimosia? A flexibilidade. Então, eu vou focar no quê? Na flexibilidade, né? Por um outro lado, aí a gente já está começando aí a entrar no propósito material individual, né? Por um outro lado, nós temos as qualidades. Porque a gente não é feito só de defeito. A gente não é feito só daquilo que nos irrita, não é verdade? E aquilo que nos alegra.
E aquilo que a gente olha e fala assim, né? Olho para a Deise e falo assim, nossa, Deise, como eu admiro a Deise, olha que mulher incrível, olha que profissional maravilhosa, olha como ela é dinâmica. Tudo que eu enxergo na Deise, eu tenho em mim. Aí eu olho para a Júlia e falo assim, meu Deus, como essa menina é expressiva, como ela conversa bem, como ela é comunicativa. Tudo que eu vejo na Júlia, eu tenho em mim. Porque a gente não tem do outro só a parte ruim, né, gente? Porque aí, como é que faz? Né? Então, tudo que me irrita no outro é o meu mestre para que eu possa evoluir. Então, eu estou cumprindo, né? Eu estou fazendo link com os outros propósitos. E tudo que eu vejo de qualidade, que me faz feliz, que me tira suspiros, eu também tenho dentro de mim. E é isso que eu preciso cada vez mais o quê? Primeiro, reconhecer e depois melhorar. Potencializar. Então, toda vez que vocês estiverem aí, ó, babando por alguém, né? Tiver aí, nossa, que pessoa, nossa, eu gosto tanto de fulano, porque fulano é isso, fulano é aquilo outro, né? E aí a frase que quem me conhece aí um pouquinho há mais tempo sabe que eu sempre digo, né? Semelhante atrai semelhante. Semelhante atrai semelhante. Para o bem e para o mal. Apesar que nesse caso não existe mal, né, gente? Se a gente for olhar por esse ângulo, né? Se aquilo que me irrita é para eu evoluir porque é meu mestre, isso é bom ou ruim? É bom. E se a qualidade que eu vejo no outro, porque ela é meu semelhante, é porque eu também tenho em mim, também é bom. Então, só existe coisa boa neste mundo, né? Deus é perfeito, o universo é perfeito. Não existe, né, nada que saia fora dos planos de Deus, ou dos planos do universo, ou dos planos da metafísica, né? Entenda aí como seu coração receber isso, tá bom? Quando lá, falando das escrituras, né? Tem uma passagem que sempre eu tento trazer para que as pessoas possam se ligar mesmo, é como um toque, né? Tem uma passagem que diz assim, nenhuma folha cai de uma árvore sem a permissão de Deus. Por que é que você acha que na sua vez Deus ia falhar? Por quê? Por que que você... É o alecrim dourado. Por que você acha que você é o alecrim dourado? Aqui, né, vocês todos sabem que eu perdi um filho há 8 anos, com 23 anos. Tem muita mãe, e eu entendo, não é um julgamento, eu entendo que tem muita mãe que culpa Deus, que se flagela, que se culpa, né? E é justificado, porque realmente a dor é uma dor imensa. A gente fica procurando algo aí para se pegar. Mas em nenhum momento eu culpei a Deus. E para poder selar isso que eu já tinha falado, quando eu estava de luto, nos primeiros 30 dias, uma colega de trabalho me deu um livro. Ela falou, Má, eu não sei o que te falar, eu não sei como é que eu posso te ajudar, eu estou aqui para você, por você, para o que você quiser. E eu li esse livro, para mim fez muito sentido, mas eu acho que para você vai fazer um sentido muito maior. E ela me presenteou com esse livro. E esse livro contava a história de uma mãe que fazia parte da Eda Seisho no Ie, e ela também perdeu um filho, e por incrível que pareça, também num acidente de carro. Com uma história muito parecida com a minha. E ela ali naquele turbilhão de sentimentos, ela também ali tentando buscar, né, uma razão, uma explicação para aquilo, né, dentro ali daquilo que ela acreditava. Ela tem uma passagem que ela fala que ela foi visitar uma outra, eu vou falar igreja ou templo, porque eu não sei a nomenclatura correta, mas entendam aí. Ela foi visitar, e aí lá apareceram várias outras mães que também tinham perdido seus filhos. E aí, na hora que ela começou a ver aquelas mães chegando e abraçando e dando, né, os pêsames para ela e dizendo, eu entendo a sua dor, eu entendo a sua dor, eu entendo a sua dor, quando ela chegou em casa, ela foi fazer uma oração. E na oração dela,
ela veio, né, como uma intuição para ela, né? Porque ela estava se sentindo assim, ela estava perguntando, Deus, por que eu? Por que comigo? Por que meu filho? Ele faleceu na esquina da rua de casa, ele saiu e se envolveu num acidente e morreu. E aí a resposta veio para ela, por que não com você? Por que não com você? Então, se você perdeu o emprego e você tá, Deus, por que que eu perdi o emprego? Eu te pergunto, por que não com você? Se nenhuma folha cai de uma árvore sem a permissão de Deus. Por que que Deus ia cagar bem na tua vez? Não vai. Tudo é o quê? O sentido que você dá. Sentido. Então, se eu dou um sentido, isso é castigo, vai ser um castigo. Se eu dou um sentido, isso é aprendizado, o que é que eu posso fazer melhor do que eu já fiz até agora, para que no meu próximo emprego, no meu próximo relacionamento, no meu próximo objetivo, eu saia um pouquinho melhor. E com isso eu estou cumprindo meu propósito material e individual. Individual não, desculpa, coletivo. Porque quando eu me melhoro, eu melhoro tudo que está à minha volta. Até aqui tudo bem? Tá fazendo sentido para vocês? Tá fazendo link uma coisa com a outra? Tá dando para perceber, olhar para a sua vida e perceber aí se você está cumprindo tudo, todas essas etapas? E diante de tudo isso, a gente chega no nosso... Ah, um detalhe que eu estava esquecendo de mencionar. Quando eu estou nesse processo, eu preciso ter e despertar em mim uma coisa chamada autorresponsabilidade. Eu preciso ser responsável pelos meus atos. Eu preciso ser responsável pelas minhas escolhas. Eu preciso ser responsável pelas minhas atitudes. Eu preciso ser responsável pelas minhas ações. Porque toda atitude, ação, comportamento tem uma reação. Então, se eu perdi o emprego, se o meu relacionamento não está bem, se eu estou em falta de dinheiro, se eu estou quebrado, se eu estou isso, eu estou aquilo, quais foram as escolhas que eu fiz para que eu chegasse neste ponto? Quando eu tiro, né, a responsabilidade do outro e eu trago para mim, é comigo. O que que eu fiz? Qual a escolha que eu estou fazendo? Se eu estou num emprego que não é o que eu quero, então por que que eu estou? Por que que eu escolhi? E por que que eu permaneço? Por que que eu não penso algo diferente? Por que que eu não consigo escolher diferente? Por que que eu busco só que o outro venha resolver a minha questão? Então, a autorresponsabilidade, ela vai linkar, ela vai fazer ponte com o autoconhecimento. Para eu responder por que é que eu fiz todas essas escolhas, eu preciso me conhecer. Eu preciso saber como é que eu funciono. E eu preciso saber por que é que eu funciono assim. Então, o autoconhecimento, ele é tudo. Até para eu identificar quem são os meus mestres. Porque eu sou uma fofinha, né, gente? Eu não sou uma fofinha? Eu sou uma fofinha, um poço de sabedoria. Pergunta para o meu marido quando eu fico brava se eu sou fofinha. Porque nós temos o nosso momento. Então, a gente tem que buscar autoconhecimento para saber como é que funciona. E por que que eu funciono? O que é que, né? O que que tem por trás daqui, ó, dessa casca? Que traumas eu tenho, que eu carrego aqui? Que frustrações eu carrego aqui? Para que eu tenha determinadas atitudes? Então, assim, eu particularmente, eu estou nesse processo de autoconhecimento que eu me lembre, né? Que eu falei, não, eu preciso entender por que essa coisa está acontecendo na minha vida. Eu tinha 21 anos. Hoje eu tenho 53.
Tem muita casca e tem muita camada que já foi tirada e tem muito mais para tirar. Por quê? Porque eu ainda estou cumprindo o propósito, né, espiritual coletivo, o propósito espiritual universal, porque eu estou aqui. Se eu estou aqui, eu ainda estou cumprindo esse papel. E se eu estou aqui, eu ainda estou cumprindo o meu propósito material individual. E agora a gente vai entrar naquilo que todo mundo queria saber. Preparem o caderno, vamos para a receitinha de bolo. Como é que eu descubro qual é o meu propósito de vida? Como é que eu sei o que eu vou fazer da minha vida? Qual é o caminho? Preparem aí o papel para a gente, para a receitinha. Eu vou dizer para você. Dê sentido à sua vida. Assim como a gente tem, né, aquilo que nos irrita, que eu tenho que melhorar, aquilo que nos faz os olhos brilhar, eu tenho que potencializar. Se Deus já falou, não cai nenhuma folha de uma árvore se eu não permitir. Então, tudo que está acontecendo na minha vida tem uma razão, tem um porquê. Olhe para os seus talentos. Hoje eu estou muito bíblica. Vou citar uma outra passagem da Bíblia. Eu estou demais hoje de Bíblia. Porque, gente, vamos olhar para a vida de Jesus. Vamos tirar um pouco, né? É isso aí, fala Deus. Vamos tirar um pouco, né? Daquilo que a gente tem de mágico, né? Até de preconceito também sobre a pessoa de Jesus. Vamos falar, né, sobre o mestre Jesus, sobre a vida que ele teve, sobre o que ele nos ensinou, né? Como eu falei anteriormente, já imaginou se Jesus, ele fala assim, não, ó, agora que eu descobri que o meu propósito aí é só ladeira abaixo, eu não quero, não. Já imaginou o que seria você parar no meio? Você descobre o seu propósito e para no meio. Por quê? Porque é dificultoso. Porque tem desafios, né? Então, e tem uma outra parábola que ele fala da parábola dos talentos. Quem lembra dessa parábola? Quero ver os evangélicos aí, os ex-evangélicos. Certeza que o Isaac sabe todas. Vou passar dessa vez. Então, assim, tem uma passagem que gente, eu não vou contar no detalhe, tá? Mas vamos para a moral da história, ok? Que Jesus foi lá e deu 2 talentos, deu um talento para cada um dos homens lá. Pegou, reuniu e tal. Aí ele viajou, foi para outro lugar e voltou para saber o que eles tinham feito com aquele talento. Leia esse talento aí, né? Na época era dinheiro, era algo, né, material, palpável. A gente está colocando talento, mas a gente poderia colocar qualquer outra coisa, porque a Bíblia, ela é um livro interpretativo, né? Que nos leva à reflexão. Por isso que ele é interpretativo, porque ele nos leva à reflexão. Se a gente tirar aí a religiosidade do meio e simplesmente pegar a Bíblia como um livro de sabedoria e você lê aquilo, você consegue trazer grandes lições para você. Então, quando Jesus volta lá e fala, meu filho, né? Chama lá o primeiro, Isaac, o que você fez com os talentos? Aí Isaac pega e fala assim, Jesus, está aqui, olha, eu investi na bolsa, eu multipliquei, agora em vez de 1, você tem 5. Vá, meu filho, né? Ser feliz, alguma coisa do gênero. Aí passa para Thaís. Thaís, cadê o talento que eu te dei? Aí a Thaís fala assim, Jesus, olha, eu comprei gado, eu consegui comprar uma cabeça de gado, agora eu tenho 10. Então, olha, você multiplicou, você foi lá, você investiu. Vá, minha filha, vá ser feliz porque você aprendeu. Aí a gente vai lá, na Yara, faz a mesma coisa. Minha filha, cadê lá os talentos? Aí a Yara pega e fala, não, tá aqui, olha, multipliquei também, agora, em vez de 1, você tem 5. Entendeu? Agora, a gente chega na de Júlia e fala, de Júlia, cadê o seu talento? A de Júlia falou, Deus, olha, presta atenção, eu guardei, eu enterrei, tá aqui guardadinho, ninguém mexeu, ninguém pôs a mão, tá aqui, o seu talento, o que o Senhor deixou comigo, o talento que o Senhor deixou comigo, eu estou te devolvendo intacto. O que Jesus fala lá? Você não... Versão by Márcia Fernandes, essa aqui, não aquela outra sensitiva, Márcia Fernandes, psicanalista, tá, gente? By Márcia Fernandes, né?
se ferrou com tudo. Porque Deus te deu um talento, aí você guardou. Se Deus te deu um talento, é para você multiplicar, é para você levar para o outro, é para você fazer valer. O seu talento é ele que vai te dar vida. Ele vai ser o seu propósito de vida. Agora, um outro erro que as pessoas fazem é vincular propósito com carreira. Então, tem muita gente que fala assim, eu não encontrei na vida ainda o que eu quero fazer profissionalmente, então eu não tenho propósito de vida. Necessariamente, propósito não está ligado à carreira. Eu posso ter uma profissão que me renda dinheiro, condição financeira para eu tocar minha vida, e nas horas vagas eu vou lá e vivo o meu propósito de vida. Então, qual é o talento? Vamos explorar, vamos citar aqui alguns talentos, né? Por exemplo, tem pessoas que têm o talento da comunicação. Eu sou uma pessoa que eu tenho o talento da comunicação. Por quê? Porque eu gosto de conversar, eu gosto de gente, eu gosto de falar. Eu gosto muito mais de falar do que ouvir, porque geralmente quem gosta de falar não é um bom ouvinte. E eu me tornei uma boa ouvinte quando eu descobri o meu propósito, que era ajudar as pessoas a lidar melhor com as suas dores, a amenizar, porque a gente não tem o poder de tirar, porque a dor é individual, é única e é pessoal. Mas com o conhecimento que eu tenho, que eu estudei para ter, que eu estudo para ter, o meu propósito é que tudo isso eu consiga passar para você de uma forma que vai amenizar e que possa até passar. Mas se eu conseguir amenizar, se eu conseguir te dar um pouquinho assim, ó, de esperança, de suporte, de alicerce, para você passar por aquilo que você está passando e descobrir um horizonte maravilhoso que tem à sua frente, eu já cumpri o meu propósito. Tem outras pessoas que têm o talento de ouvir. E que elas ficam horas. Sabe aquela amiga que você sabe que você pode ligar, que você pode descarregar tudo, e ela vai continuar lá no telefone? Ou então você vai escrever textão no WhatsApp, que você não consegue nem falar, você quer escrever, e ela nem responde, que é para não interromper a sua linha de raciocínio? Porque ela está ali para te ouvir, isso é um talento. Né? Tem pessoas que têm o talento, vou continuar usando o exemplo, de cozinhar. Então, ela está feliz quando ela vai lá para a cozinha e faz o almoço de domingo para a família. Esse é o talento dela. Ela trabalha cozinhando? Não, às vezes ela é bancária. Às vezes ela trabalha com TI. Mas no final de semana, a alegria dela é, por exemplo, fazer parte de algum projeto, né, que alimenta moradores de rua. Ou ela vai participar na comunidade dela para fazer a feijoada, para angariar fundos. Então, ela vai exercer o propósito dela. Então, ela trabalha de segunda a sexta, para sábado e domingo ela está vivendo o propósito dela. Então, necessariamente, a gente não precisa trabalhar. Agora, quando acontece a gente conseguir juntar o nosso talento com a nossa carreira, aí, né, a gente está no céu. São todas as pessoas que conseguem isso? Não. Mas isso está errado? Também não. Por exemplo, eu não vou dizer para vocês que eu descobri o meu propósito de vida quando eu me tornei terapeuta. Por quê? Esse desejo de ajudar o outro de alguma forma sempre fez parte de mim. Eu trabalhei em profissões anteriores que eu só tinha sentido eu estar naquele lugar fazendo aquelas coisas que eu fazia porque eu estava, de alguma forma, ajudando o próximo. Quando eu percebi que eu estava chegando num nível que eu não estava ajudando mais ninguém, eu só estava gerando dinheiro, pura e simplesmente gerando dinheiro, e eu tinha, né, eu recebia por isso, eu gerava dinheiro para o outro,
e eu também recebia por isso, perdeu o sentido. Eu já não brilhava mais para ir trabalhar. Eu já não me empolgava mais. Aí você fala assim, ai, Márcia, então quer dizer que quem ganha dinheiro não está vivendo o propósito? Não é isso que eu disse. Mas se você não tem uma forma de viver o seu propósito, nem que seja paralelamente, você não tem vida. Você se desconecta dos outros níveis e você perde a energia da vida. Tem aquele desenho Soul, não sei se vocês assistiram. Quem assistiu o desenho do Soul, um desenho da Disney? Vocês assistiram o Soul? Se não assistiram, sem preconceito, tá? Com a mente aberta, assistam. Tem uma parte, uma cena lá, que o personagem lá, ele morre, e ele vai para um lugar, e aí, digamos assim, ele tem um mentor. E aí ele vê não eram nem pessoas, eram umas massas, né? Andando, todas iguaizinhas, todas do mesmo jeito, todas, né? Era um vale, alguma coisa assim, eu não me lembro dos detalhes, mas eu me lembro da cena. E ele pergunta quem são aquelas pessoas. E lá, esse mentor responde, são pessoas encarnadas que se desconectaram da vida. Quando é que eu tô assim? Quando é que eu tô desconectada? Já ouviram a expressão, eu ando no piloto automático? Ou seja, eu acordo, escovo os dentes, troco de roupa, tomo café, pego o ônibus, vou trabalhar, faço o que eu tenho que fazer, volto para casa, janto, estudo porque eu tenho que estudar, nananana, e todo dia eu faço a mesma coisa. Porque eu tenho que fazer. E não porque eu preciso fazer, porque eu tenho um propósito naquilo que eu estou fazendo. Porque tem um sentido naquilo que eu estou fazendo. E o sentido, gente, a gente pode ser qualquer coisa. Por exemplo, o Elon Musk. Gente, esse cara está revolucionando, né? Se o Steve Jobs lá atrás e aquele outro cara lá do Facebook, do Meta, que eu esqueci o nome agora, se eles revolucionaram lá a tecnologia, né? O Mark, isso, meu amigo Mark. Se eles revolucionaram a tecnologia, trazendo essa possibilidade que a gente está aqui, ó, né? Celular, computador, hoje a gente não precisa de um computador de notebook, a gente está com o celular na mão, a gente faz tudo, né? Foi porque esses caras tinham um propósito na vida. O Elon Musk, ele até derrubou, né, um ditado, né, uma fala que a gente tinha, né, quando eu queria falar assim, ó, aqui comigo é papo reto, né, a gente falava assim, aqui é foguete, não dá ré. Pois é, gente, o foguete dá ré, porque o Elon Musk inventou um foguete que dá ré. Ele vai e volta. Ele matou a nossa forma, né? A nossa forma de se relacionar quando a gente queria falar, não, aqui é papo reto, a gente falava, ó, aqui o foguete não dá ré, dá sim, agora dá. Então, imagina o que move esse cara. Como é que ele acorda todos os dias? Entende? Então, assim, a motivação disso. Então, agora, só os caras que ganham muito dinheiro têm essa condição? Não. A gente pode ter, sei lá, um jardineiro, que o propósito dele seja deixar o mundo mais bonito, seja cuidar das plantas. Então, ele sai todo dia feliz porque ele vai cuidar de um jardim, ele sabe que no final do dia, aquelas plantas vão estar cuidadas. Aquele jardim vai estar bonito, porque alguém vai passar, vai olhar para aquele jardim e vai sorrir. Alguém vai querer tirar uma foto para postar no stories do Instagram naquele jardim. E ele vai saber que foi ele que deixou aquilo bonito. O meu propósito pode ser um mestre de obra dos bons, daqueles classe A, porque ele vai passar em frente das obras dele e vai poder deixar o legado dele falando para o filho e para o neto, olha o prédio que eu construí. Então, o nosso propósito de vida, gente, ele não está na grandiosidade, ele não está no valor do dinheiro que você tem. Porque assim, ó, não é quando eu tiver dinheiro eu vou ser feliz.
Sendo feliz eu vou ganhar dinheiro. É o inverso. Quem corre atrás do dinheiro morre duro, sem nada. Faz sentido, gente? Tá doendo? Hoje, então, eu tô como mestre. Se tá doendo, me olhem como mestre. Façam uma oração por mim ao dormir. Entende? Então, assim, às vezes a gente está em busca de algo, né? A gente quer tanta prosperidade, né? E prosperidade, ela tem um significado que é para cada um. Mas aí, não, eu fico assim, eu não aproveito a minha vida, eu não vivo o presente, eu não curto, eu não faço as coisas, eu não cuido do meu corpo, eu não cuido das minhas relações, eu não cuido da minha evolução, eu não cuido do meu lado espiritual, porque eu preciso ser feliz. Quando eu estiver ganhando XYZ, eu vou fazer tudo isso. Não! Eu preciso fazer tudo isso agora. Eu tenho que fazer o meu melhor com aquilo que eu tenho. E aí sim, todo o restante será acrescentado. Acho que Isaac pode falar esse versículo, inclusive, que alguma coisa, faz alguma coisa que o restante será acrescentado. Isaac, contribui aqui com o grupo, acha aí essa parte da Bíblia e depois compartilha aqui conosco, porque hoje eu estou evangélica, não, hoje eu estou bíblica, mas é porque a gente tem que buscar na fonte. E a vida de Jesus, ela é Mateus 6,33. Muito bem. A gente tem que buscar na fonte, a gente tem que se inspirar, a gente tem que ter os nossos mestres. E os meus mestres, eles podem ser qualquer um. Meu pai era meu mestre. Meu filho foi meu mestre e continua sendo meu mestre. Eu tive chefes que são meus mestres até hoje. Então, Jesus é o mestre. A minha mestre de reiki é uma mestre. Tem caras que eu admiro muito, e aí eu vou ver como é que esse cara se comporta, o que que ele faz, para eu me inspirar. Para quê? Para eu evoluir. Então, o sentido da vida é olhar para você, é aquilo que você faz de graça, que você faz e você nem mesmo percebe que está fazendo. É aquilo que as pessoas te procuram. Pare e pensa, por que é que as suas amigas te procuram? Qual é o assunto que os seus amigos ou familiares mais te procuram para perguntar, para falar, para fazer? Pensem aí enquanto eu tomo mais água. Lista, porque está aí os seus talentos. Estão aí os seus talentos. Estão aí o seu propósito de vida. Veja tudo isso. O meu pai sempre dizia para mim, né? Desde de muito pequena, meu pai conta umas histórias, né? Lá em 1800, a gente não tinha transporte público. A gente andava de Kombi, né? Transporte coletivo atualizado era Kombi, né? E meu pai dizia que eu tinha 2, 3 anos, eu entrava na Kombi. Segundo meu pai, eles me vestiam muito bonitinha, de calcinha de rendinha. Olha, não realiza isso. E quando eu entrava, eu saía mexendo com todo mundo. Eu dava bom dia para todo mundo, eu olhava para todo mundo. E meu pai sempre contava que tinha uma portuguesa, que quando ela me via entrar na Kombi, ela dizia, lá vem a menininha Peralta. Porque eu já tinha essa coisa da comunicação. Quando eu me tornei adolescente, sempre fui amiga conselheira de todo mundo. Das amigas da escola, das primas na família, de primos até mais velhos. Meu pai dizia para mim, Márcia, ou você vai fazer psicologia ou vai fazer direito. No primeiro momento, eu me apaixonei muito pelo direito. Eu queria porque eu queria ser advogada. Eu achava bonito falar aquelas palavras difíceis, né? Poder fazer aquelas coisas todas. Mas as escolhas que eu fiz durante a minha vida não me possibilitaram fazer uma faculdade de direito por questões financeiras e por tempo.
né? Eu fui mãe com 17 anos, aos 28 eu tinha 3 filhos. Como é que, né, para mim, nas minhas condições, né? E aí eu tô falando da minha vida, das escolhas que eu fiz, não da sua. Então, não é porque você tem filho que você não pode fazer uma faculdade de direito, não é porque você tem filho que você não pode fazer uma faculdade, 2, 3. Mas nas minhas condições, das escolhas que eu fiz na época, para mim não cabia. E eu acabei fazendo faculdade aos 33 anos, foi quando eu comecei a minha primeira faculdade de comunicação institucional. E foi a melhor coisa que eu fiz, né? Porque realmente estava no meu sangue aquela coisa de comunicar, né? Não só verbalmente, mas visualmente também. E depois, esses talentos que eu tinha, eles foram cada vez mais aflorando, porque um outro talento que eu tenho é o talento de você me dar um problema que eu te dou a solução, pelo menos 3. Nunca paro na primeira. E aí eu fiz gestão de projetos. A minha MBA foi em gestão de projetos. Né? Porque é isso. Me dá um problema que eu te dou aí, no mínimo, 3 soluções. Eu tenho facilidade para isso. E isso eu fazia, gente, na boa. Hoje em dia, não sei se vocês já ouviram falar, mas antigamente tinha fila de banco. Aquelas filas de dia de pagamento, dia de recebimento de aposentadoria, de pagamento, as filas eram quilométricas. E eu trabalhei durante 12 anos como secretária. E, naquela época, a secretária fazia serviço de banco. Você tinha que pegar o quê? Pegar as contas, pegar cheque, ir lá para a fila para fazer os pagamentos. E cada vez que eu ia para a fila do banco, eu resolvia o problema de alguém. Porque você tinha que ficar lá, horas, você começa a conversar. Imagina, a pessoa que tem o dom da comunicação vai ficar numa fila de banco de boca fechada? De jeito nenhum. Mas eu só vim olhar para isso depois do falecimento do meu filho. Depois de ter passado uma dor. Depois de ter ido, né, olhar melhor, porque a minha vida já não fazia mais sentido no meu trabalho. Eu já não brilhava mais os olhos, mas eu não sabia para onde ir. Quando meu filho falece, a dor era tão grande que eu precisava buscar algo. E foi aí que a terapia aparece na minha vida, primeiramente com o Reiki, e logo em seguida com o coaching. Quando eu descobri o coaching, as minhas amigas falavam assim, Má, agora você vai ganhar dinheiro fazendo aquilo que você fez a vida inteira de graça. Só que agora eu tenho certificado dizendo que eu posso, que aquilo é real, que aquilo tem técnica, que não precisa ser tão aleatório. Então, qual é o seu talento? O que é que as pessoas te procuram para fazer? O que é que você faz bem? Se isso que você faz bem, você consegue casar com alguma profissão, vai atrás. Pode demorar 1 ano, 2, 3, 10, não importa. Porque não vai importar. Porque quando eu descobri que o meu talento era ser terapeuta, eu fui estudar, gente. Eu estudava de sábado, de domingo, eu trabalhava de segunda a sexta, eu comecei a atender de sábado, então eu atendia de sábado, comecei a atender na parte da manhã, depois na parte da tarde, teve um momento no sábado eu atendia das 8 da manhã às 6 da tarde, comecei a atender alguns dias na semana à noite, e no domingo eu estudava. Porque eu queria ter mais conhecimento para poder ajudar mais as pessoas. E isso me custava? Não, por quê? Porque tinha um sentido. Eu sabia por que eu estava lá usando o meu domingo para estudar a maior parte do tempo. Eu fazia as minhas coisas na parte da manhã e eu ficava na parte da tarde até a noite estudando. Até onde meu marido falou assim, até quando vai isso? Eu falei, até quando eu achar que eu preciso. Até quando eu concluir os meus cursos. Até quando eu, enfim, achar que eu estou pronta. Até quando eu... Mas tinha sentido. Então, não era pesado. No sentido de, ai, não queria fazer isso aqui. Ai, porque não sei... Não. Tinha cansaço, que aí também tem uma outra coisa, tá? Tem uma ilusão aí de que quando eu achar o meu propósito de vida, assim, eu vou acordar num dia e aí o meu propósito vai vir dizer, olá, eu sou o seu propósito e eu cheguei para ficar. Não, gente, não vai ter alguém batendo aí na tua porta,
para te entregar o teu propósito. Você não vai escutar fogos de artifício estourando porque você encontrou o seu propósito. O seu propósito necessariamente não precisa ser algo grandioso, porque você já é grandioso. Nós estamos conectados. Se eu faço a minha parte, lembra que eu vou conectando todos os níveis? A gente vai conectando todos os níveis, eu estou cumprindo, porque quando eu acho meu propósito material, individual, eu estou conectado com o meu propósito material coletivo. Porque, lembra, a tribo, a gente não vai um cuidando do outro? Então, eu sei qual é o meu papel, então eu estou contribuindo aqui. Se eu achei o meu propósito, eu estou evoluindo. Então, eu estou evoluindo enquanto espécie, inclusive. Porque vocês sabem que nós somos homo sapiens, mas antes de nós vieram outros homos que se extinguiram porque não evoluíram, certo? Vocês sabem disso? Todo mundo sabe disso, a gente aprendeu isso na escola. Então, antes dos homo sapiens, que somos nós, outros homos, eles estiveram aqui e eles não conseguiram evoluir, por isso eles se extinguiram. Então, a gente pode ser grato, né? Na nossa vida, nós temos que ter muita gratidão, mas nós não podemos ser acomodados. A gente não pode deitar e dormir. Então, eu tenho sempre que procurar evoluir. Então, dentro daquilo que eu encontrei como meu propósito, que no primeiro momento era ser terapeuta reikiana, eu ia ajudar as pessoas apenas aplicando reiki, que é uma energia de cura natural. Eu comecei só aplicando reiki. Aí eu descobri o coaching. Aí eu comecei a fazer reiki e coaching. Então, eu estou fazendo o que com o meu propósito? Evoluindo. Depois, eu descobri, né, o reiki, o coaching. Dentro do coaching, eu achei a PNL, Programação Neurolinguística. Depois disso, apareceu para mim a psicanálise com espiritualidade. Então, eu dei mais um passo. Então, nesses 7 anos, né, nos últimos 7 anos, olha o que eu evoluí dentro do meu propósito. Então, não é uma coisa que vai cair no nosso colo, não é uma coisa que alguém vai dizer para a gente que é. A gente sente. E também não é algo que vai ser fácil, que por eu achar o meu propósito de vida, agora nunca mais na vida terei dificuldade. Tudo vai ser melzinho na chupeta. Quando você pensar nisso, pense em Jesus. Pense no propósito que esse cara veio fazer aqui. Pense que teve até um dia que ele falou, Deus, afasta de mim esse cálice, porque o negócio está pegando. Mas depois ele falou, não, tudo bem, beleza, é comigo, eu escolhi, esse é o meu propósito. Depois disso, eu vou deixar um legado que vai guiar toda a humanidade. Então, vou começar a encerrar para a gente ir para as perguntas, né? Mas eu quero te dizer que eu espero, assim, do fundo da minha alma, que tudo isso tenha feito muito sentido para você nessa noite. E que se mesmo depois de ouvir tudo isso, você fala, mas qual é o meu sentido? Eu digo, qual é o meu propósito? Eu digo para você, o seu propósito, se você não achou ele ainda, eu vou dizer para você, o seu propósito é dar sentido à sua vida. Olhe para os teus talentos, não engaveta, não guarda para devolver. Usa, abusa, multiplica, triplica, quadriplica. Se tem insegurança de alguma coisa, vá buscar conhecimento, vai evoluir, porque tudo que a gente busca de conhecimento é evolução. Seja contribuição na sua tribo. Porque, quiçá, um dia essa tribo vai ser uma aldeia, depois uma cidade, depois um estado, depois um país, depois um planeta. Você faz parte disso. Nós somos humanidade porque nós somos uma unidade. E a unidade é todo esse planeta. Então, eu encerro por aqui, abrindo para as perguntas. E muito grata por vocês estarem aqui, porque agora eu consigo ver o rostinho, eu sei que está todo mundo atento, né? Só de Júlia que não abriu a câmera para vê-la,
Estou chateada, quero dizer. Eu quero Desculpa, Mar. Estou chateada não, meu amor. Mas é que eu queria ver o rostinho de vocês para saber se estava fazendo sentido, se eu estava realmente conseguindo passar a mensagem. Então, quem é que vai falar para mim aí as perguntas, para me ajudar, para eu não ter que ficar procurando, porque eu estou sem óculos. Não Posso tem. falar, mas não tem, viu? A gente foi, Não mas tem? a gente foi comentando, assim, no Tá, decorrer das suas falas. tá. Mas tem alguém que quer fazer uma pergunta? Abre o áudio, faz a pergunta. Vamos lá, a Yara. Márcia, na verdade eu não quero fazer uma Peraí. Tá? Tô ouvindo, pode falar, Tá. amor. Tô. Olha, na verdade eu não quero fazer uma pergunta, eu só quero falar que nessa aula eu descobri o meu propósito de vida. Aê! Que linda! Coraçãozinho para ela, gente. Coração para Yara, vai. Isso! Que linda! Gente, de verdade, eu nunca pensei, assim, eu até posso compartilhar, não tenho problema, Fica à mas eu vontade. nunca pensei isso. O que acontece, vou falar para todos, né? Eu sou advogada e eu trabalho na área criminal. E hoje, inclusive hoje, eu tive uma questão de um cliente e aí eu me senti assim, poxa, eu não deveria, né, fazer a defesa de uma pessoa que está fazendo isso. E eu vim com isso estava na minha mente. E agora, com tudo isso que a gente está escutando, eu percebi que o meu propósito de vida sempre foi ajudar o próximo. Então, eu sempre gostei muito de ajudar, de estar ao lado das pessoas, de falar, de me comunicar, de ouvir. E aí, hoje, eu descobri que a minha profissão de advogada me faz viver o meu propósito. Olha aí! Coisa que, na Coisa linda! verdade, eu pensava assim, acho que eu preciso fazer psicologia. E sempre pensei em fazer psicologia. E hoje eu vi que não. Não necessariamente. Não. Não necessariamente. Ser uma advogada, pensa quantas pessoas você não pode ajudar. Sim. E que de forma linda, dominando um conhecimento que assim, ser advogado, todo mundo pode ser. Ser um bom advogado é outra coisa. E eu sempre falo que eu trabalho com a advocacia humanizada, que eu gosto de tratar o indivíduo como único e o problema dele não é menor nem maior do que o outro, é dele. Né? Exatamente. E, putz, não preciso fazer mais uma faculdade, gente. Não, não precisa. Vai defender a galera lá usando psicologia, usando tudo isso. Já pensou? Sobre isso, Parabéns. Parabéns, Yara, parabéns, parabéns por se permitir, parabéns por, sabe, por estar aqui nessa segunda-feira, né, geladinha, mas está aqui em busca. Então, assim, só encontra o seu propósito quem assume a responsabilidade de ir buscar, gente. Se eu ficar sentada no sofá assistindo Netflix, eu não vou achar meu propósito, porque nada contra a Netflix, porque eu adoro, sou fã de série, não tenho nada. Agora, a Netflix não pode ser mais importante do que minha vida. A Netflix, o TikTok, o Instagram, todas essas coisas, eles não podem ser mais importantes. Eu não posso deixar de fazer aquilo que eu preciso fazer para mudar a minha vida para ficar no sofá. Isso chama procrastinação. Procrastinação é o ato de deixar para depois aquilo que muda a minha vida. Aí eu escolho fazer o que é mais fácil, o que eu não gasto energia, o que eu não tenho que pensar. Porque, gente, mudar dá trabalho. Dá trabalho, evoluir dá trabalho, adquirir conhecimento dá trabalho. Exatamente. Mas dá satisfação, dá alegria, dá vida. E dá dinheiro também. Porque quando a gente tá... dá dinheiro. Essa é a parte que eu tenho que entender, né, Márcia? Isso, exatamente, mas dá dinheiro, gente, porque o dinheiro ele é consequência daquilo que você faz com amor. Aquilo que você se dedica com amor.
E naquele exemplo que eu falei, você pode não trabalhar com o seu propósito, né? Com aquilo que é seu propósito. Mas se você executar o seu propósito nas horas vagas, você vai trabalhar com amor. Porque aquele trabalho vai te dar condição para você viver o seu propósito em paralelo. Então, você vai ser o melhor qualquer coisa que você quiser ser. E, consequentemente, a prosperidade financeira vai entrar na sua vida. Consequentemente, a prosperidade da saúde vai entrar na sua vida. Porque prosperidade é tudo aquilo que a gente tem em abundância, tudo que a gente tem de bom. Então, eu quero ser próspera na minha saúde, eu quero ser próspera nas minhas relações, eu quero ser próspera financeiramente, eu quero ser próspera no meu trabalho. Eu quero ser próspera de alegria, de amor, de comunicação. Eu quero ser cada vez mais comunicativa, aprender mais técnicas. Eu quero ser próspera, né, maternando, que é uma coisa também que eu descobri que é meu talento, porque, né, se eu gosto de pessoas, não seria diferente, tenho que maternar. Tenho que acolher, né? O que é maternar? É acolher. Então, meu amor, só vai. Viver propósito de vida não é fazer coisas de graça. Caridade Então, é aí uma coisa, propósito de vida é outro. Eu posso ter como meu propósito de vida ajudar os menos favorecidos, por exemplo. Mas não significa que o que eu ganho eu tenho que doar, eu tenho que arrumar um caminho que eu satisfaça isso. Porque às vezes a gente confunde, né? Eu mesma, no início, eu achava que eu não tinha que cobrar porque eu estava fazendo algo que eu gostava. Então, se eu gosto, se é natural, se é talento, então é dom, né? Olha, eu de novo na igreja evangélica, estou muito evangélica hoje. Se é dom, eu não posso cobrar. Não. Eu tenho que cumprir o meu papel nesses níveis. Eu posso fazer a minha doação, eu posso ter aquele lugar, aquele momento, né? Eu posso fazer a minha doação. Mas para eu doar, eu primeiro preciso ter, né, gente? Então, quanto mais eu tenho, mais condição de doar eu tenho. Então, caridade é uma coisa, talento, propósito de vida é outro, profissional é outro, financeiro, não está no mesmo balaio. Ficou claro? Isso. Muito. Então Obrigada. é isso, meu amor. Obrigada Parabéns. por me ouvirem. Alguém mais quer dizer, falar, perguntar? Pega a mãozinha aí. Vou falar algum. Oi, Deise. Te usei de exemplo, né? Ficou com vergonha, desculpa. Não, eu sou um pouco tímida mesmo. Isaac conhece. Não, o que eu ia falar é que eu sempre achei que meu propósito de vida é ser muito melhor que os meus pais foram comigo. Porque eu falo que eu vivi sempre num mundo meio que tóxico, né? Do abandono, de várias outras coisas. Então, acredito que meu propósito, além de ser uma pessoa melhor, né? Eu acho que eu pretendo, na verdade, ser uma pessoa melhor do que eles foram comigo, não tratar mal ninguém, não ser igual meu pai, foi super tóxico comigo e eu nunca quero ser igual ele, eu sempre falo isso, eu acho que eu não tenho que manter algum contato com ele porque ele não me faz bem, não é uma pessoa que vai me levar a alguma coisa boa, porém, nunca que eu vou tentar me igualar a ele também, né? Ser sempre diferente, evolução sempre. Na adolescência, eu conheci o Espiritismo, de Allan Kardec, e eu acredito muito no Espiritismo de Allan Kardec, eu acredito muito na reencarnação, na lei do retorno. Então, você entendeu por que você veio com esse pai, com essa mãe, com essa família tóxica? Sim. Você escolheu, Entendi. você escolheu. Olha aí a autorresponsabilidade. Mesmo que você não se lembre disso. Exatamente. É igual a minha mãe biológica, ela me deu pro meu pai, que é meu tio, na verdade, né? E na adolescência eu era super rebelde com ela, não
não tratava mal, só que eu não queria conversar, não queria ter contato nenhum com ela. E aí minha mãe, de criação, ela falou, olha, você não sabe o que aconteceu, e então você não pode tratar ela dessa forma. Quando você voltar lá de novo, porque a gente morava no interior e passava as férias aqui em São Paulo, aí ela falou para mim, quando você voltar lá, você vai tratar a sua mãe bem, porque você não sabe o que ela fez com você, por que ela fez isso, independente de qualquer coisa. Então, eu comecei a mudar a minha forma de tratar minha mãe. Hoje eu converso com ela, só que eu não a amo, não tenho amor por ela, não, é algo que não vai mudar, eu não vou conseguir E tá ter tudo esse bem, amor. sem culpa, sem Então, eu culpa. falo que eu amo a minha mãe, só que eu amo minha mãe de criação. Sim. Então, foi ela que abriu vários nortes para mim, ela que me levou na... Ela deixou aberto eu escolher qualquer religião, só que como ela já estava indo para de Allan Kardec, do Espiritismo, então eu já estava meio caminho andado ali, então eu já sabia várias Uhum. coisinhas já. E Uhum. aí, felizmente, hoje em dia eu não vou mais, porém não é uma coisa que eu deixei de acreditar, eu acredito muito no Espiritismo. Eu É, acredito muito na lei do retorno, acredito muito que aquilo que eu faço hoje para alguém pode ser que venha para uma coisa boa ou ruim. Então, eu acredito em várias coisas do universo. nada é por acaso, né? Não existe Nada, acaso. Essa nada. coisa do nada, né? A gente brinca aqui, né? Do nada, não, do nada. Peraí, vamos entender como é que tá acontecendo. Não existe o do nada, né? Exato. Aí eu estou naquele processo de evolução como ser humano, como profissional, porque eu tive vários momentos na minha vida de, como que eu posso falar? De não acreditar em mim. Porque eu tive isso na minha própria família, infelizmente. De não acreditar em mim, eu acabei não acreditando em mim também. E aí eu estou naquele processo de aceitação, de acreditar que eu sou boa. E é isso. Ó, vou falar só para você, tá? Para ninguém ouvir, tá bom? Eu também fui assim durante muitos anos da minha vida. Bem, fui assim. Entende? Sim. Eu não tinha segurança, eu não acreditava em mim. Eu achava que eu tinha que apenas servir. E mais, eu acreditava que eu não tinha nascido para ser feliz. Por quê? Quando a gente passa pelo processo de abandono, e eu não tive o abandono físico como você, mas eu tive o abandono afetivo. Então, quando a gente passa pelo abandono afetivo, né, a gente não recebe o acolhimento daquela que deveria, acima de todo mundo, nos acolher, né, nos amar, independente de qualquer coisa, a gente cresce acreditando que não somos merecedores. Então, é trabalhar o merecimento, é trabalhar o amor próprio, né? É trabalhar o seu valor. Você tem valor. Olha, ó, isso é hino, hein, Isaac? Isso é hino. Você tem valor, Valor, o o Espírito Espírito Santo Santo se se move move em em você. você. Entende? E isso é uma verdade. Você tem o seu valor, né? E o seu valor está no seu talento. Quando você diz assim, eu não quero ser igual ao meu pai, eu não quero ser tóxico, o que você acha que você precisa? O seu pai é seu grande mestre. Seu pai é seu grande mestre. É a pessoa mais importante da sua vida, é o seu pai. Porque para compreender o porquê que ele foi tóxico com você, você vai ter que desenvolver muita coisa aí. A ponto de um dia, né, você pensar no que o seu pai fez e você já não sentir mais raiva. Porque eu sei que é raiva. É um pouco. Não é muita. É muita. Entendeu? É muita. E aí a gente não consegue olhar para a gente. E é um processo para a gente poder olhar. É muita raiva. E a gente tem que aprender colocar a raiva para fora, é entender, tenho raiva, não queria ter passado por isso. Ele deveria me amar. Não me amou, colocou um monte de crença, judiou de mim, a minha vida ficou muito mais difícil por causa dele.
ou dela, que é o meu caso, cá entre nós duas também, para ninguém ouvir, a minha mãe tentou me matar 3 vezes. Então é raiva, e é isso, a gente tem que admitir, a gente tem que botar para fora. Só assim, quando a gente ilumina a nossa escuridão, quando a raiva vem para a luz, ela se torna compreensão. Entende? E aí você vai ter... Enquanto a gente está mantendo escondidinho, a gente não trata, a gente não olha, a gente não evolui. A gente fica tentando ser diferente. Ser diferente não é evoluir, é só ser diferente. Evoluir é eu entender que aquele ser eu escolhi como mãe, no meu caso, você escolheu como pai, no seu caso, e ele tinha uma tarefa conosco. A minha mãe, eu sou grata à minha mãe, porque a minha mãe é que me fez uma mulher corajosa. A minha mãe mostrou o caminho da coragem. Da pior forma possível, mas mostrou. Eu não posso negar. Pela minha mãe é que aos 21 anos eu fui procurar ajuda para entender essa relação. E por ela, para compreendê-la cada vez mais, é que eu busco ajuda até hoje. E hoje, falar dela já não me dói mais, já não me causa mais angústia, já não tenho mais culpa. Eu devolvi para minha mãe a tarefa de fazer ela feliz, porque ninguém faz ninguém feliz. E ela fez eu acreditar que a felicidade dela estava nas minhas mãos, que era o que eu fazia que deixava ela feliz ou infeliz, só que ela estava sempre infeliz. Nada que eu fizesse era o bastante. Entende? Então, vamos cuidar dessa raiva. Vamos deixar ela vir, vamos iluminar ela. Para ela ter compreensão. E aí depois ela vira alegria. Aí ela vira reconhecimento. Aí ela vira gratidão. Aí hoje eu olho para minha mãe, não pessoalmente, por quê? Dentro dessa compreensão toda, eu também decidi me afastar. E eu sei que no momento certo eu vou me aproximar. Eu tenho isso para mim, eu sei disso, né? Mas eu oro por ela, eu cuido dela de longe, eu fico querendo saber como é que ela tá, como tá, não tá feliz, não tá, então tá bom, tá feliz, tá saudável, vive lá, né? E eu vou vivendo aqui. E aí a minha vida se tornou leve, e eu tenho certeza que a vida dela também. Porque não é só esse tipo de relação tóxica, Deise, não é uma via de mão única, é uma via de mão dupla. Porque para a pessoa ser tóxica, é porque ela se sente na mosquinha do cocô do cavalo do bandido. E aí ela usa dessa toxicidade para poder se sentir alguém, para sentir algo. É isso que dá sentido à vida dela. Então, meu amor, pensa nisso. Pensa os talentos que você teve que desenvolver para poder sobreviver, ser uma pessoa do bem como você é, depois de ter passado por tudo isso. Porque isso foi para te lapidar. Você é uma joia rara, que foi lapidada. Agora está na hora de brilhar. Certo? É isso. Quem mais? Coraçãozinho para Deise, gente. Essa guerreira linda. Gente tímida tem capacidade de ouvir. Isaac, fala na orelha dela que ela te escuta. Pode deixar. E aí, minha gente? Mais alguém? Só reflexão agora, hein? É, né? Pegou, né? Muita. É, rapaz. E o que ela fala, o que a Márcia falou para Deise, cabe, acho que para todos nós, né? A de Júlia está dizendo. Cada Pode um. falar, de Júlia? Ela colocou aqui no chat. Sim, eu falei que as palavras para Deise serviu para mim também, viu, Má? É, Ju. É. É isso, meu amor. É isso. Vamos olhar para os nossos grandes mestres. Vamos perceber o que eles vieram nos ensinar.
Aprender para se livrar logo, né? Falar, tá bom, aprendi o que esse aqui tem que para me ensinar, agora Aí vai, segue, sozinho, flui, né? flui sozinho, você não precisa fazer nada, É. entendeu? A única coisa que você precisa fazer, prestar atenção em você, se conhecer, trazer a luz para a sombra, é isso mesmo. Quando a gente ilumina, quando eu me vi, né, teve um período na minha vida que eu era extremamente arrogante. Eu tinha muita responsabilidade, eu tinha muita pressão em cima de mim, e eu sabia que eu tinha a ilusão, porque isso é pura ilusão, que eu não podia errar. Eu não podia errar, eu não tinha, sabe aquela gordurinha que a gente fala, não, vou deixar essa gordurinha aqui, porque se der alguma coisa errada, eu tenho um espaço para movimentar? Eu não tinha essa gordurinha, porque eu criei meus filhos sozinha, eu estava separada, eu pedi a separação, eu cheguei lá e falei, não quero. Nossa, e como é que eu fui me separar de um cara que nem me batia? Porque era assim, né, gente? Marido bom é aquele que não bate, todo o resto não tem importância, mas se bateu aí... Ou então assim, bate, mas ele paga as contas. Quem já ouviu falar disso? Né? E Yara, que é do criminal, deve ter ouvido isso de Muito. monte, né, Yara? Então, assim, Escuto isso a todo momento. tomar decisões difíceis. E eu vivia assim, e eu me tornei, naquela época, eu era uma pessoa arrogante, porque eu não tinha espaço para errar. Porque se eu errasse, custaria o meu emprego. Só que eu me via arrogante? Claro que não, né, gente? Era forte. Claro que não. Então, tudo é aprendizado. Por isso que a gente não pode carregar culpa, não deve, né? Não pode é uma palavra muito impositiva, mas assim, não deve carregar culpa. A gente é o que é para cada momento da nossa vida. Por isso a gente tem que se acolher, a gente tem que se automaternar. Como é que eu me automaterno? Praticando autoconhecimento, praticando autorresponsabilidade. Vai para terapia. E como tem um Reels que eu compartilhei com algumas pessoas, né? Terapia não é fazer crochê, terapia não é surfar, terapia não é bater papo com as amigas no bar. Terapia é sentar de frente com um profissional que vai te escutar e vai te revirar, vai fazer você olhar para você, vai fazer você olhar para a tua sombra, que você vai ficar com vontade de matar, mas você vai pagar ele ao final da consulta, porque ele está ali justamente para isso. Então, terapia não é viajar. Terapia não é passar uma tarde no shopping. Não é ir para o teatro. Isso chama hobby, diversão. Terapia é você sentar na frente de uma pessoa e falar, eu sou isso, é se abrir, sabe? Para que o profissional possa te ajudar a compreender, a olhar a sua vida por um outro ângulo, a olhar as situações por um outro ângulo. E quero dizer, Daisy, que a sua mãe adotiva é de uma sabedoria infinita. Manda meu coraçãozinho para ela. Porque a primeira coisa que eu digo para uma pessoa que vem com uma queixa do pai e da mãe é: você não sabe pelo que ela passou para ela ter esse comportamento. Não se esqueça que o nosso pai e nossa mãe, ele nasceu sem dente, sem cabelo e pelado como a gente. Passou pela fase da infância, pela juventude, chegou na vida adulta, ele teve um pai e uma mãe que possivelmente fez coisas também terríveis. E a gente repete padrão. A gente repete padrão. Por quê? Porque aquilo que a gente aprende é o que a gente repassa. Também passei por isso. Eu digo que o meu filho mais velho, ele está vivo pela misericórdia de Deus, porque foi Deus que cuidou dele, não fui eu com 17 anos. Entendeu? Agora, o caçula é o caçula, né, gente? Caçula já me pegou terapeutizada, né? Trabalhada na terapia. Fui mãe com 28 anos, já tinha lá os seus 7 anos de terapia. A vida foi tudo muito mais fácil. E a gente vê o resultado disso na vida adulta deles. É nítido. E eu digo para eles, vai fazer terapia, que a merda que eu fiz eu não conserto. Vai procurar um profissional. Porque é isso, né? A gente não faz de propósito, né? A gente não vai lá e fala, vou fazer isso com esse... Não, a gente faz o que a gente consegue fazer no momento.
E vai dar merda, não tem jeito, gente. E aí vai ter que procurar um profissional. Por isso que a terapia, né, o profissional terapeuta é a profissão que mais cresce nos últimos 10 anos. Porque as pessoas precisam ser ouvidas, porque elas precisam de um outro ângulo. Porque a gente precisa aprender a ser imparcial e ao mesmo tempo acolhedor, porque falar de dor não é fácil. É de extrema coragem quem faz terapia. Por isso eu valorizo cada um dos meus clientes. Cada uma das mais de 4.000 horas que eu tenho de atendimento, elas todas foram feitas com muito carinho, com muito amor e com muita atenção, porque eu sei que não é fácil. Todos eles têm vontade de me matar, tá, Deise? Quero dizer, né? Mas eu continuo viva, então a terapia continua dando certo. Eu quero dizer por toda quinta, viu, Deise? Só toda quinta. Eu faço terapia também, eu faço a psicóloga. Demorei muito para aceitar, para entender. E não era ninguém, tipo, se as pessoas... Eu sou muito teimosa, eu sou aquariana e teimosa raiz mesmo, muito. Você deve ser com ascendente em touro, meu amor? Não, em peixes. Olha. Peixes não é fofinho, gente. Todo mundo fala de peixes e fala assim, eu tenho ascendente em peixes, tá, Deise? Ó, nós, ó. Tô falando de mim mesma. Todo mundo pensa que peixes é fofinho, né? Porque é meio desligado, porque muda de assunto daqui para lá, porque consegue falar de várias coisas ao mesmo tempo, é meio desnorteado em sentido de direção. Aí todo mundo acha muito engraçado e não leva muito a sério os piscianos. Pisciano é extremamente determinado. Quando ele quer uma coisa, ele quer ir pronto. E é vingativo. É aquela assim, A Deise se identificando. tipo, né? Sabe aquela assim? Dor de barriga não dá uma vez só, não. Isaac, não vai ter me dar um aumento? volta. Tipo assim, ó, vai ter volta. Quando doer a barriga de novo, vai vir aqui me pedir para fazer hora extra. Ó, Ainda bem que eu sou legal. isso é vingança. Não é uma vingança, muitas vezes, né? Porque a gente não pode generalizar de ir lá e matar o outro, aprontar uma cama de gato, né? Como dizem, mas é aquela coisa de dar o troco assim que possível. Agora, como é que eu sei de tudo isso, Deise? Passando pela terapia, meu amor. Iluminando as minhas sombras. Viu, de Júlia? Ilumina as sombras de Júlia. Tá precisando. E a terapia, para mim, é um caso bem complicado. Eu estudo psicologia, eu sei que eu tenho que fazer, mas eu não consigo. Eu começo a fazer terapia e eu paro. Toda vez eu faço isso. Então, eu posso te dar Parece que eu tô fugindo. Posso te dar uma péssima notícia? Sim. Você não vai ser psicóloga. Não tem como, amor. Sabe por quê? Porque a gente atrai os clientes com problemas que a gente tem que tratar em nós. E se eu não estou trabalhada na terapia, o cliente vai vir com aquele problema e eu vou me envolver na história dele porque ele está falando de mim. Uhum. Aí eu faço projeção. Aí você sai da atenção flutuante e entra na dor. Porque é a sua dor também. Compreende? Uhum. Então, meu amor, se é que você me permite dar uma sugestão, vai tentando até conseguir. Vai na força do ódio, mas vai. Uhum. Sabe? Se permita abrir, sabe? Esse baú. Deixa as dores vir. Chora. Chora como a Deise chorou hoje. Admite que é raiva, admite que é medo, admite que é insegurança, admite que é abandono, admite que não é a vida que você queria. Se permita se ver no fundo do poço, mas disposta a subir. Por quê? Você não está fazendo psicologia à toa, meu amor. E fazer o curso de psicologia não é tratamento, você sabe disso, né? Seus professores avisaram no primeiro dia de aula, né? Sim, sim. Entende? Então, assim, a vida tá te dando todos os sinais que ela pode para dizer assim, Julia, vem aqui,
Vamos tratar tudo isso para você poder prosperar. Vem tratar tudo isso para você poder viver o seu propósito. Você imagina a potência que você vai ser depois que você tiver trabalhado na terapia? Não. Não conheço a sua história, mas eu tenho certeza, com esses indícios, com isso que você me disse agora, tenho a mais absoluta certeza que você vai ser uma grande profissional. Mas para isso, você precisa ultrapassar o limiar de se olhar, de se abrir. Aí tanta ficha vai cair. Sabe, conheceu o orelhão? Quantos anos você tem, Júlia? 26. 26 aninhos. Acho que você pegou o orelhão quando você era pequenininha. Sabe quando a Sim. gente usava ficha? Aí a gente fazia interurbano, aí você tinha que colocar 10 fichas. Você vai entender tanta coisa da sua vida, você vai poder olhar e você vai poder juntar, porque nós fazemos parte de um grande quebra-cabeça. A gente tem um quebra-cabeça universal, né? E a gente vai descendo até o quebra-cabeça nosso, de todos os atos, de tudo aquilo que a gente viveu, né? Vai se encaixando quando a gente se permite se conhecer e entender por que a gente funciona da forma com que a gente funciona. Certo? Certo. Bom, como são 22 horas e 13 minutos, nós vamos encerrando a nossa aula, mas eu gostaria, antes, de pedir que vocês resumam a aula de hoje em uma palavra, começando pela Deise. Uma palavra, Deise? Uma palavra, meu Deus. Ai, meu Deus. Esperança. Esperança. Vamos lá, de Júlia. Uma palavra. Pula aí que eu vou pensando, calma. É a primeira que vier, não pode pensar não. É a primeira, não importa, não precisa fazer sentido para nós, tem que fazer sentido para você. Resiliência. Resiliência. Yara, Gratidão. Isaac, Clareza. Thaís, Era a minha palavra, eu ia falar charabadaia. Clareza, acho que foi bem, foi uma direta clara, assim. Se a gente estava perdido, deu para se situar. Foi o que eu senti. então é isso, gente. Cada uma dessas palavras. Fala, tá? Você ia falar Eu ia mais alguma falar, coisa? vamos, de Júlia, se você puder abrir a câmera para a gente fazer uma foto, tirar um print, todo mundo de câmera aberta. Calma, deixa eu me ajeita arrumar, aí. gente. Puxa a Se arruma, coberta. linda, se Aí, arruma, ó, linda. tá? Ninguém precisa saber Aê, que eu tô de Adília. travesseiro. É, Tá maravilhosa, tá maravilhosa, gente. Estamos todos maravilhosos. vamos lá, então. Quando eu falar 3, vocês dão um Peraí, sorrisão. Tá, Deixa eu arrumar espera. aqui o cabelinho como que é? Do Bozo. É, vamos lá. Tá 2, todo mundo aí? 3 e... Peraí. Mais uma para garantir, mais uma. Aí, Vamos fazer a tradicional com coraçãozinho, gente? Já que Vamos. foram tantas palavras lindas. eu não vou Porque não conseguir, tem- mas... Vou soltar. Vai, 2, 3 e... Peraí, que eu vou fazer desse Faz lado. isso, faz cortar. Isso. Ah, ficou fofo, hein? Aê! Boa, galera. Bom, gente, gratidão, né? Me sinto muito privilegiada de poder estar compartilhando esse conhecimento com vocês e de vocês fazerem parte do meu propósito de vida, daquilo que dá sentido, daquilo que brilha meus olhos, daquilo que faz eu estudar de segunda a segunda, de pensar projeto, de querer sempre mais. E ter esta noite vocês aqui falando de algo tão significativo para mim, em um mês que é muito significativo para mim, né? Quem me conhece sabe que o meu Gabriel a perda do meu Gabriel fez com que eu olhasse para o meu propósito e fosse em busca dele. E agora, em agosto, fazem 8 anos que o Gabriel mudou de plano, mas ele continua tão vivo, que cada vez que eu faço algo que eu me supero dentro daquilo que eu tenho como meu propósito, eu só consigo agradecer a ele,
por ele ter me escolhido como mãe, por eu ter aceitado e por ele ter deixado esse aprendizado e estar me ensinando cada dia mais. Porque pensar nele, pensar em tudo que nós vivemos me traz alegria ao coração. Não me traz tristeza, me traz muita alegria. E me traz saudade também, né? Então, muito obrigada. Gratidão, gratidão, gratidão por vocês estarem aqui. E vamos junto. Gratidão. Vamos junto. Obrigada. Tá Obrigada, bom? Má. Obrigada, Obrigada. gente. Boa Mocinha. noite. Obrigada, Boa Mari. noite, Beijo a meu Valeu, amor. galera. Boa Tchau, noite. tchau. Valeu. Tchau, 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 queridos. tchau. Tchau. Tchau.